redrawn the reform lines we've been working on, Redesenhamos as linhas de reforma que estivemos trabalhando, trying to make them neater and more clear for you. tentando fazê-las mais organizadas e claras para vocês. So hopefully, if we can structure it neatly, Então, eu tenho esperança que se a gente conseguir estruturá-las organizadamente, what looks complicated, o que parecia complicado you might see is not so. vai parecer ou vamos ver que não é tão complicado assim. The end of modern Israel O fim de Israel moderno has 5 primary waymarks: tem 5 marcos primários: 1989, 1989, 9/11, Sunday Law, close of probation, Second Advent. 11 de setembro, lei dominical, fechamento da porta da graça e segundo advento. The end of ancient Israel has the same 5 primary waymarks. O fim do Israel antigo tem os mesmos marcos. The time of the end, Tempo do fim, the baptism, o batismo, here, aqui, Sunday Law, a lei dominical, we go to the world, nós vamos ao mundo, they go to the Gentiles, eles vão aos gentios, close of probation, fechamento da porta da graça, executive judgment, julgamento executivo, 100 AD, ano 100, Second Advent. segundo advento. In this time of trouble, Nesse tempo de angústia, there's a death decree. tem um decreto de morte. So, at just that view, Então essa visão it's all quite similar. são bem similares, se olharmos desse jeito. It's a lot like looking through a telescope. É mais ou menos como se olharmos por um telescópio. If you were to just look straight at the night sky, Se você olhasse direto para a noite estrelada, you might see a cluster of 5 stars. você poderia ver um agrupamento de 5 estrelas. That's accurate. Isso está acurado. These 5 bright stars. Essas 5 estrelas brilhantes. Then you might get a telescope E aí você pega um telescópio. and you might go in closer. E aí você vai olhar mais de perto. And all of a sudden you'll see these others. E aí você subitamente vê essas outras estrelas. You'll go in closer E à medida que você se aproxima, and you'll see more. você vê mais. It all depends on your distance. Tudo depende da distância. So if you look at this really distantly, Então se você olhar para isso bem de forma distante, the end of modern Israel is easy. o fim de Israel moderno é fácil. It's just talking about the time of the end, 9/11, Sunday Law, close of probation. Falando sobre tempo do fim, 11 de setembro, lei dominical e fechamento da porta da graça. You start to introduce the idea of first the church, then the world. E aí você começa a introduzir a ideia de que é a primeira igreja, depois o mundo. The church before the Sunday Law, the world after the Sunday Law. O trabalho antes da lei dominical e o trabalho depois da lei dominical. From this distant perspective Dessa distância, dessa perspectiva distante of the end of ancient Israel, de Israel antigo, you can see the exact same dynamic. você consegue ver a exata dinâmica, a mesma dinâmica. First the Jews, then the Gentiles. Primeiro os judeus e depois os gentios. 5 primary waymarks. 5 marcos primários. And they have the same characteristics. E eles têm as mesmas características. Now you could take your telescope E aí você pega o seu telescópio and you could zoom in, e aí você aproxima, see closer, vê mais de perto. and it starts to give you more detail. E aí começa a te dar mais detalhes. Now we want to understand Agora queremos entender how God deals with his church. como Deus lida com sua igreja. So, without going through repeating all the logic, Então, sem passar e repetir toda a lógica, there are 2 primary waymarks between AD 27 and AD 34. temos 2 marcos entre os marcos primários de 27 e 34 depois de Cristo. 2 primary waymarks Esses 2 marcos primários are first of all the cross é primeiro de todo a cruz and second Pentecost. e o segundo a Pentecoste. So there's these 2 waymarks Então tem esses 2 marcos between 27 and 34. entre 27 e 34. This is 9/11. Aqui é 11 de setembro This is the Sunday Law. e aqui é a lei dominical. The 2 primary waymarks As 2 marcos primários between 9/11 and the Sunday Law entre 11 de setembro e a lei dominical are 2019 são 2019 and 2021, e 2021, commonly called Raphia and Panium. comumente chamados de Rafa e Pânio. This is why people would talk about midnight cry, Sunday Law, As pessoas também chamariam de meia-noite, clamor da meia-noite e lei dominical. because they realized these are the 2 waymarks that come here.
Porque eles entendem que são esses os dois marcos que chegam até aqui. And we realize that what they were talking about Então entendemos que o que eles estavam falando was midnight, midnight cry, era meia-noite, clamor da meia-noite close of probation for the institution. e fechamento da porta da graça para a instituição. In their history, Na história deles, close of probation for the Jewish nation. o fechamento da porta da graça para a nação judaica. Ellen White says they closed their doors Ellen White diz que eles fecharam as portas against the light of truth contra a luz with the stoning of Stephen. da verdade com o apedrejamento de Estevão. And the 490 years ended. E os 490 anos então termina. So these are our two primary waymarks Então esses são os nossos dois marcos primários, before 34 AD. antes de 34 depois de Cristo. When you do that, Quando fazemos isso, you start to identify começamos a identificar in more clarity these groups. com mais claridade estes grupos. At the cross Na cruz, begins the harvest of the first group. começa a colheita do primeiro grupo. There's two groups that belong to the church, Tem dois grupos que pertencem à igreja. the disciples Os discípulos and then those that come in at Pentecost. e aqueles que vêm logo após o Pentecoste. So you have harvest 1, Então você tem a primeira colheita, the disciples. colheita 1, discípulos. They take the gospel to the next group, E aí eles levam o evangelho até o segundo grupo, back to the church. de volta à igreja. So church, church, Então temos igreja e igreja. world. E aqui o mundo. Harvest number 3, Colheita 3, Gentiles. gentios. So we have harvest 1, harvest 2, harvest 3. Colheita 1, colheita 2, colheita 3. In the time of trouble No tempo de angústia, comes harvest 4. vem a quarta colheita. For the 144,000 in our history, Para os 144 mil na nossa história, typified by John in their history. tipificado por João na história dele. So that is the main structure. Então essa é a estrutura principal. And all that we're identifying E também estamos identificando is that as you zoom in, que à medida que você olha mais de perto, add more detail, com mais detalhes, there are 4 successive harvests. tem 4 colheitas sucessivas. Our topic of discussion Nosso tópico de discussão is harvest 1, é a primeira colheita, because that is our experience. porque essa é a nossa experiência. So we want to understand the characteristics of harvest number 1. Então quero entender as características da primeira colheita. So what we've done Então o que temos feito? is we've taken this time period Pegamos esse período de tempo and we've expanded it. e expandimos. So we've taken this history Então pegamos essa história and we've zoomed in. e colocamos um zoom. Taken your telescope, Pegamos seu telescópio, changed some settings, mudamos os padrões, as and configurações you've taken this e pegamos isso and we've gone to this. e fizemos isso. We're just coming closer Então estamos só chegando mais perto to see more detail. para ver mais detalhes. So this is the subject Então esse é o assunto of harvest 1, do colheita número 1, the harvest of the first group, a colheita do primeiro grupo, what we would call the priests. que nós chamaríamos de os sacerdotes. So we're putting aside harvest 2, 3, and 4. Então, colocando de lado a colheita 1, 2 e 3, We know at Pentecost, sabemos que no Pentecoste they begin to do the work of harvest number 2, eles começam a fazer o trabalho da segunda colheita, the second harvest for the church. a segunda colheita para a igreja. So as we zoomed in, Então, ao aproximar-nos, we closed in on their experience, a gente se aproxima da experiência deles, and we began to see more details. e aí começamos a ver mais detalhes. At the time of the end, No tempo do fim, there are 2 leaders raised up. tem 2 líderes que são levantados, There is John João and there is Christ. e tem Cristo. Both of them Ambos are priests. são sacerdotes. John is a priest by blood, João é sacerdote pelo sangue, the old order of the priesthood. pela antiga ordem do sacerdócio.
Christ is of the new dispensation, E Cristo é um sacerdote segundo a nova dispensação, the order of Melchizedek. a ordem de Melquisedeque. He becomes a priest Ele se torna sacerdote based on his own merit. baseado nos seus próprios méritos. Because both are priests, Porque ambos são sacerdotes, both must wait till 30 years of age to begin their ministry. ambos têm que esperar até 30 anos de idade para começar seu ministério. Born 6 months apart, Nascidos 6 meses de diferença, John starts his public preaching João começa sua pregação pública 6 months before Christ arrives and is baptized. 6 meses antes de Cristo começar com seu batismo. And the book of Luke gives us evidence for this. E o livro de Lucas nos dá evidência disso, That he begins his ministry de que ele começa seu ministério around AD 26, 27. em 26 a 27 depois de Cristo. I think it's in the 15th year of Tiberius, if I have that accurate. No 15º ano de Tibério, se eu tiver isso correto. The baptism O batismo is the arrival of the second angel. é a chegada do segundo anjo. So the first angel, Então, o segundo anjo, his primary ministry message sua mensagem primária, ministério primário, is here to here. é daqui até aqui. He leads the movement Ele lidera o movimento till here. até aqui. Because while Christ arrives, Porque à medida que Cristo chega, who is the second angel, que é o segundo anjo, he does not begin work after he's baptized. ele não começa seu trabalho logo depois do batismo. He goes into the wilderness. Ele vai para o deserto. He's in this wilderness. Ele está nesse deserto. He's starved of bread. Ele está faminto, com fome. After he goes through that testing time, E aí, depois que ele passa por esse período de teste, time of trial, um tempo de prova, angels minister to him and they give him bread or food. anjos ministram a ele, dão para ele pão, comida. He goes to Cana, E aí ele vai até Caná. and while he has here his 5 disciples, E aí, enquanto aqui ele escolhe aqui os seus 5 discípulos, he makes the public acknowledgement ele faz o anúncio, o reconhecimento público that he hasn't begun his public labor. de que ele ainda não começou seu trabalho público. The time becomes ripe O tempo então se torna adequado in the history of the imprisonment of John. na história da prisão de João. As John is imprisoned, Porque à medida que João está na prisão, Christ goes to the temple Cristo vai até o templo and he announces his leadership and his authority. e aí ele anuncia a sua liderança e autoridade. Cleanses the temple the first E time. limpa o templo, purifica o templo a primeira vez. He begins to draw followers. E aí ele começa a atrair seguidores. This causes division in the movement Isso causa divisão dentro do movimento between the two sets of disciples. entre os dois grupos de discípulos. John João has 3 main doubts. tem 3 dúvidas principais. He's expecting this great Jewish kingdom, Ele está esperando esse grande reino judeu, freedom from Rome of the same nature that Moses freed them from Egypt. liberá-los de Roma da mesma forma que Moisés os liberou do Egito. He feels personally that he has been mistreated, Ele sente pessoalmente que foi maltratado, that Christ made no attempt to assist him que Cristo não fez nenhuma tentativa de ajudá-lo while he was in prison, enquanto ele estava na prisão. and he's also doubting his own work Ele também duvida do seu próprio trabalho, as well as the work of Christ. assim como do trabalho de Cristo. Because weren't there meant to be all of these reforms Então, para que seria todas essas reformas, like that happened under Ezra? como aconteceu no período de Esdra? He doesn't see the reforms he expected. Ele não vê as reformas que ele esperava. So you already know that the unspoken application Então você já sabe que existe uma aplicação não dita, não falada. fits at every step. Uma aplicação que encaixa-se em cada passo. Both the first and the second leader arrived at the time of the end. Sabemos que o primeiro e o segundo líder chegam no tempo do fim. Elder Parminder became an Adventist in 1989, Parminder se tornou adventista em 1989, but Elder Jeff was the first to work. mas o ancião Jeff foi o primeiro a trabalhar. He prepared the way Ele preparou o caminho from 1989 to 9/11. de 1989 até 11 de setembro. Elder Parminder arrived on the scene Parminder chega na cena
not publicly. não publicamente. There's going to be an increase of knowledge, Vai haver um aumento de conhecimento. the giving of bread, A distribuição de pão formalized in 2012. é formalizado em 2012, But Elder Parminda had still not taken leadership. mas o irmão Parminda ainda não toma liderança. Recognized or not, that happens in 2014. Reconhecido ou não, isso acontece em 2014. Causes division in the movement Causa divisão no movimento between the disciples of Elder Jeff and the disciples of Elder Parminda. entre os discípulos do irmão Jeff e os discípulos do irmão Parminda. And if you think I'm phrasing that crudely, E se vocês acham que eu estou fazendo frases de forma muito crua Elder Jeff used to talk about Elder Parminda's disciples. ou muito cruel, o ancião Jeff falava dos discípulos do Parminda. So I'm just using the language that was already present in the movement. Então eu uso a linguagem que já estava presente no movimento. We have the death of John. Temos a morte de João. He's had all of these doubts. João tem todas essas dúvidas. He feels comforted. Ele se sente confortado. He reaches a level of acceptance, Ele atinge um nível de aceitação. and then he dies. E aí ele morre. Elder Jeff is not represented by John O ancião Jeff não está sendo representado por João. after this point in time. Depois desse ponto no tempo. Go back to their movement. Vamos voltar ao movimento. Judas is starting to create trouble. Judas começa a criar He's confusão. misrepresenting the message of Christ. Judas representa mal a mensagem de Cristo. He's taking statements Ele pega frases and he's twisting them, e torce essas frases, presenting them back to the disciples apresentando elas de volta aos discípulos. in a light that Christ did not place on that message. Uma luz que Cristo não colocou nessa mensagem. And he forms a secret plan, E ele, na obra, e ele forma um plano secreto not yet enacted, que ainda não foi colocado em ação. of how he can extricate himself from this movement Como ele pode tirar-se do movimento while also controlling it, e ao mesmo tempo controlar o movimento, forcing it into a position forçando-o a uma posição, where it has to turn into the nature of the kingdom that John represented. forçando a transformar o movimento da mesma natureza que do reino que João apresenta. He hopes in his betrayal Ele crê que a sua traição, that they will be forced to fight the Romans. que ele vai ser forçado a lutar contra os romanos. He holds on to this plan in secret. Ele se apega a esse plano em segredo You come to the upper room. e aí vai até o cenáculo. The upper room, No cenáculo, you have the foot washing. você tem a lavagem de pés. You have the represented their true organization. Você tem lá representado a verdadeira organização. Judas here loses all faith in Christ, Judas então perde toda a fé em Cristo, all hope that this movement will suddenly transform into the movement of John. toda a esperança de que esse movimento vai subitamente transformar-se no movimento de João. He enacts his plan Ele põe o seu plano em ação and he separates himself from the disciples. e se separa dos discípulos. This is all before Isso é tudo antes the harvest of the first group. da colheita do primeiro grupo. It can't be moved, it's watertight. Não pode ser movido isso. Está bem preciso. There's the betrayal, Tem a traição, the crucifixion and death of Christ. a crucifixão e morte de Cristo. So we've come so far. Então a gente chegou até aqui. The key methodology of Christ A metodologia-chave de Cristo was parable teaching. é o ensino por parábolas. So through his ministry, Então, através do ministério dele, he's attempting to teach the disciples ele está tentando ensinar aos discípulos what his kingdom is really like. como o reino se parece. And he's going to use parables to do that. E ele vai, então, usar parábolas para fazer isso. So the disciples, Então, os discípulos, they're so fixated on the kingdom of John, eles estão tão fixados no reino de João, the kingdom of the Jewish nation expected. o reino que a nação judaica espera. They expect all of this history Eles esperam que toda essa história, to look just as the Jewish leaders represented it. que pareça da mesma forma como os líderes judeus falam que ia ser. And then Christ comes Então, Cristo vem and he starts destroying their expectations e ele começa a destruir as expectativas
and their understanding of end time prophecy. e o entendimento das profecias do tempo do fim. The end time being the end of the Jewish nation. Ele, can you say again? The end time being the end of the Jewish Sendo nation. o tempo do fim, a condução final, o fim da nação judaica. It's the end of ancient Israel. É o fim de Israel antigo. Those end time prophecies Essas profecias do tempo do fim, that everyone is reading from Moses que todos leem dos escritos de Moisés and their pioneers, e dos seus pioneiros, Christ is systematically destroying. Cristo está sistematicamente destruindo. And the ideas of the leaders E as ideias dos of líderes, the church of their day das igrejas dos dias dele and of the first angel e do primeiro anjo are so deeply set within the disciples estão tão profundamente arraigadas nos discípulos, obrigado, that it becomes extremely difficult que se torna extremamente difícil for them to see it any other way. para que eles possam ver de qualquer outra forma. So even though Christ is laboring with them Mesmo que Cristo esteja trabalhando com for eles 3.5 years, por 3 anos e meio, parable after parable, parábola após parábola, they still don't get it. eles ainda não entendem. And at the cross, E na cruz, they're disappointed. eles estão desapontados. So we've already been through all our applications. Então já passamos pelas nossas aplicações. John is wrong on geography. João está errado em geografia. The issues that we're facing in our latter rain history, Os assuntos que nós estamos enfrentando na nossa chuva serôdia: racism, racismo, sexism, sexismo, homophobia, homofobia, they have a direct connection with that issue of nationalism. tem uma conexão direta com esse assunto, o nacionalismo. You could place them all under the heading of nationalism Você pode colocar todos sobre o título de nacionalismo and that mindset. e essa forma de pensar. And once you break down nationalism, E uma vez que você quebra o nacionalismo, we went into a brief study on the UN, a gente já passou por um estudo rápido sobre as Nações Unidas, a ONU, on the seventh kingdom of Bible prophecy. do sétimo reino da profecia bíblica. We showed 1989, Mostramos 1989, the test of the Nethinims, o teste dos netineus, and we defined this nationalism e definimos esse nacionalismo as an issue of geography. como um assunto sobre geografia. Unilateralism, multilateralism. Unilateralismo, multilateralismo. Your definition of a new world order, Sua definição sobre o que é a nova ordem mundial, which is all about geography. que é tudo sobre geografia. So the issues that we're facing Então, os assuntos que estamos encarando in this history nessa história are the issues of nationalism. são os assuntos de nacionalismo. Do you see connected to that? Você vê conectado a isso: Sexism sexismo and homophobia. e homofobia. And you should all be aware E todos deveríamos estar cientes that this is not just a state issue. que isso não é só um assunto de Estado. It's been being driven by the churches of America. Isso tem sido dirigido pelas igrejas na América. Apostate Protestantism. O protestantismo apostatado. 1989 1989 was the result of an alliance between Reagan and Protestantism. foi o resultado de uma aliança entre o presidente Reagan e o protestantismo. The very beginning of our reform line O início de nossa linha de reforma was this exact issue, foi esse mesmo assunto. which is why in 1989 Que é por isso que em 1989 to 91, até 1991 you already have the dynamics of Panium to the Sunday law. você já tem as mesmas dinâmicas de Pânion até a lei dominical. There's a movement of Protestantism Tem o movimento do protestantismo that has come together with the state que se alia ao Estado over these nationalistic beliefs ao redor dessas crenças nacionalistas, known as the moral majority. chamadas também de maioridade moral. That alliance between apostate Protestantism Isso permite que o protestantismo apostatado and the government e o governo leads to the election of Reagan leve à eleição de Reagan in 1989, em 1989, the rise of the United States as a dictatorship. a ascensão dos Estados Unidos como uma ditadura. 1989 is Panium. é Pânion. 1989 to 1991 De 1989 a 1991
Panium to the Sunday Law. Pânium até a lei dominical. And what led to this E o que levou a isso was a prior issue, foi um assunto prévio, civil rights movement. o movimento dos direitos civis. It's not the only movement. Can you say again? It's not the only movement. Não é o único movimento. There are two other movements. Tem outros dois movimentos. Feminism Feminismo and another movement. e outro movimento. It's known as the Stonewall Riots. É chamado das protestos das paredes de pedra, In 1969, em 1969, that led to the movement for homosexual rights. que levou o movimento para os direitos dos homossexuais. So you have three movements, Então você tem três movimentos all about people's rights, sobre os direitos das pessoas, but it's particularly the one about race particularmente aquele sobre raça or nationalism. ou nacionalismo. These two are attached to this issue of civil rights. Esses dois estão ligados ao movimento dos direitos civis. So you have Martin Luther King Jr. Então você tem Martin Luther King Jr. The Protestant churches react violently. A igreja reage violentamente They form the moral e majority eles formam uma maioridade moral under Jerry Falwell. sob o comando de Jerry Falwell. Maioria moral. Jerry Falwell Jerry Falwell forms this coalition of Protestants forma uma coalizão de protestantes that become political que se tornam políticos and lead to the election of Reagan, e leva à eleição de Reagan. therefore beginning our reform line. Então, começando nossa linha de reforma. They get Reagan elected, Eles colocam Reagan na eleição they get George Bush e elected. colocam George Bush eleito. 1989 is 2021. 1989 a 2021. Somewhere between 1991 Algum lugar entre 1991 and 2014, e 2014, everything went wrong in their plan. tudo deu errado no plano deles. The Protestants lost political power, Os protestantes perderam poder político so they'll make attempt number 2. e eles fazem uma tentativa número 2. There's these three rights movements. Tem esses três movimentos civis de Now you direitos. can start placing them under headings. E aí você começa a colocar sobre títulos, You have Obama. sobre líderes. Obama de novo, It's race é raça. that is that first issue. Esse é o primeiro assunto. They say, Eles dizem, Donald Trump says, Donald Trump diz this conspiracy theory that Obama is Kenyan. que essa teoria de conspiração que Obama é queniano. It's all about racism and nationalism. É tudo sobre raça e nacionalismo. You also have Clinton, E você também tem Clinton. and you also have 2015, E aí você também tem 2015. Obama supporting the rights of homosexuals. Obama apoiando os direitos dos homossexuais. All of these issues Todos esses assuntos were happening under the Obama administration. acontecem sob a administração de Obama. So you have Jerry Falwell Jr. Então você tem agora Jerry Falwell Jr., is going to bring together a coalition que vai trazer uma coalizão of the Protestants de protestantes to support a political candidate. para apoiar um candidato político. They become mobilized politically. E eles se tornam, então, organizados politicamente, They get Donald Trump elected, colocam Donald Trump no poder. all before here. Tudo isso antes aqui de 2021. It leads to 2021 Panium. Então isso leva a 2021, o Pânium. America rises as a dictatorship. Os Estados Unidos se levantam como uma ditadura. America rises as a dictatorship. A América levanta de novo como uma ditadura. So when I say over here, Enquanto eu digo aqui the issues are nationalism, sexism, homophobia, que o assunto aqui é nacionalismo, sexismo e homofobia, we're even there talking about part 2 in this story. mesmo lá estamos falando sobre a parte 2 da história. We've already been through all of this before, A gente já passou por isso antes. but we did not have the clarity as a movement that we have now. E a gente não tinha a claridade que a gente tem como movimento When we agora. come to the latter rain history, Quando a gente chega na história da chuva serôdia, these are the issues that we're tested upon. são esses os assuntos que somos testados.
So when we talk about the disciples not understanding Christ's message, Então, quando falamos sobre os discípulos não entendendo a mensagem de Cristo, his message is the latter rain for that history. a mensagem é a chuva serôdia para aquela história. We're connecting it to our latter rain. Ao conectarmos com a nossa chuva serôdia. And our latter E rain a nossa chuva serôdia is regarding these issues. está relacionada a esses assuntos. The disciples could not understand Os discípulos não podiam entender, because they had the understanding of their church structure porque eles tinham o entendimento da igreja, da estrutura que eles tinham, da igreja que eles tinham, and the first angel. e do primeiro anjo. This movement has battled with these subjects: O movimento lida com esses assuntos: nationalism, sexism, homophobia, nacionalismo, sexismo e homofobia. because this movement, Porque esse movimento, most of the people that composed it, a maior parte das pessoas que compõem esse movimento, have the mindset of the conference structure tem a mentalidade da igreja da associação and our first angel. e do primeiro anjo. That is why it has been so hard Então é por isso que tem sido tão difícil to unlearn. de desaprender. And I would suggest, E eu vou sugerir, if you think that the experience of the disciples, se você acha que a experiência dos discípulos, their failure to understand eles estão falhando em entender or implement ou implementar, somehow doesn't represent this movement de alguma forma não representa esse movimento. and the people in it E as pessoas nesse movimento who do not understand, que não entendem, who continue to fight against these issues, que continuam lutando contra esses assuntos. you need to take off your blindfold. Você precisa tirar sua venda All around us, e tudo ao nosso redor, just like the disciples, como os discípulos, you have to just understand prophetically você tem que entender isso profeticamente. that we're in no better condition than they were, A gente não está em condição melhor do que eles estavam, even now. mesmo agora. They go through the disappointment of the cross. Eles passam pelo desapontamento da cruz. It's painful É doloroso. as they see a beloved member Ao ver um membro amado divide from them. dividido deles. It's painful É doloroso as they're faced with a movement ao encarar um movimento they did not sign up for when they entered. que eles não se inscreveram quando eles entraram. There is much confusion. Tem muita confusão. All earthly support was cut off. Todo o apoio terrestre foi cortado. Christ was silent. Cristo estava silencioso. They couldn't understand that waymark. Eles não conseguiam entender aquele marco. The keeper of the purse, Quem mantinha a bolsa, the ministry that kept all the funds, if you want to make application, ou se você quiser fazer uma aplicação, o ministério que cuidava de todo o dinheiro, cut all other ministries off financially. cortou todos os outros ministérios de forma financeira. And all of a sudden, those ministry leaders E, de repente, todos esses líderes ministeriais went back to their fishing boats, voltaram para os seus barcos de pesca. started looking for secular employment. Começaram a procurar por empregos seculares. Because the disciples, Por causa dos discípulos, Ellen White tells us, Ellen White nos diz, they had nothing for food, eles não tinham nada para comida. they were in need of food, Eles precisavam de roupa. and they needed clothing. Eles precisavam de roupas. Could make a spiritual application there. Vou fazer uma aplicação espiritual aí. But you can see the connection Mas você pode ver a conexão. where the ministers of this movement, Onde os ministros desse movimento, some of them, alguns dos ministros, started looking for their secular employment. começaram a procurar por um trabalho secular. So we come to the cross, Agora chegamos na cruz, the death. a morte. We went to a couple of quotes. Passamos por algumas citações. I want to not fill the board with references. Eu não quero encher o quadro com referência. We placed all up yesterday that I would read now. Colocamos todas as referências que eu vou ler agora no quadro. So I'm not going to write them up again. Então não vou escrevê-las de novo. I just want to remind us. Só quero nos lembrar From the Feast of First Fruits, da festa dos primeiros das primícias, which was the resurrection of Christ, que era a ressurreição de Cristo, to Pentecost até o Pentecoste. is 50 days. São 50 dias. So we understood 50 days Então a gente entende esses 50 dias from here daqui to here. até aqui. Then we divided that into two parts. Então dividimos isso em duas partes. Acts 1 verse 3, Atos 1, verso 3. that verse tells us Esse verso nos diz that Jesus was seen of the disciples for 40 days.
que Cristo foi visto pelos discípulos por 40 dias, before he ascended. antes dele ascender. So from his time in the tomb Então, esse tempo, to the time he ascends do tempo do túmulo até o tempo que ele sobe ao céu, is 40 days. são 40 dias. So it's a 50-day time period Então, é um período de tempo de 50 dias between resurrection and Pentecost. entre a ressurreição e Pentecoste. 40 of those 50 days, 40 desses 50 dias, Jesus is with the disciples. Jesus está com os discípulos. He's interacting with them. Ele está interagindo com eles. And we read Acts 1 verse 6. E aí lemos Atos 1, verso 6. The disciples come to him Os discípulos vão até ele and they say, Lord, e eles dizem, Senhor, at this point in time, nesse ponto no tempo, will you finally restore the kingdom of Israel? será que você finalmente vai restaurar o reino de Israel? So their message here, Então a mensagem deles aqui, that he taught them by parables, que ele ensinou por parábolas, he's reteaching them ele by está, the same parables here. ele está ensinando novamente pelas mesmas parábolas aqui. And still they don't understand. E mesmo assim eles ainda não entendem. The disciples are still hoping for the kingdom John promised them. Os discípulos ainda esperam pelo reino que João Batista prometeu. Can we see how deeply set our mindset is? Vocês conseguem ver quão profundamente arraigada a nossa mente está? When it comes to these issues, Quando se trata desses assuntos, how hard it is to change. quão difícil é mudar. Days after the resurrection, 40 dias depois da ressurreição, Jesus ascends. Jesus ascende. The angels come down and they give them a message. Os anjos descem e é dado uma mensagem. Even as Jesus ascends, Mesmo ao Jesus ascender ao céu, the disciples are disappointed. os discípulos estão desapontados. All the way till here, Todo o caminho até aqui, they're still hoping for this kingdom. eles ainda esperam por esse reino. When Jesus ascends, Quando Jesus ascende ao céu, they're devastated, eles estão devastados, disappointed again, desapontados de novo, because there can be no earthly kingdom. porque eles não veem nenhum reino terrestre. Now that they know he is leaving them. Agora eles sabem que ele está deixando eles. So the angels come down and give them a message. Então o anjo desce e dá uma mensagem a eles. This Jesus Esse Jesus that's gone into heaven que ascendeu ao céu will come back. vai descer, vai voltar. Just as you have seen him go, Da mesma forma como você viram subir disappear behind the clouds, e desaparecer atrás das nuvens, he will come back. ele vai voltar. He'll appear through the clouds again. Ele vai aparecer através das nuvens de novo. We went to the story of John 14. Fomos para a história de João 14. I made this suggestion Eu fiz a sugestão that the angels are reminding them of the statement Christ made. que os anjos o estão relembrando da frase que Cristo disse. When he said that, when he told the disciples he would return to heaven, Quando ele disse aos discípulos que ele voltaria ao céu come back to earth and receive them. e aí depois desceria à terra de novo e os receber. They don't understand the point of his message here. Eles não entendem o ponto da mensagem aqui. But now as he actually fulfills this, Mas agora que ele atualmente cumpre isso, that he does go to prepare a place, que ele vai preparar um lugar, this must have come back to their minds. isso deve voltar à mente deles. I would suggest this is what the angels are reminding them of. Eu acho que é isso que os anjos estão lembrando eles. They're reminding the disciples Estão lembrando os discípulos Jesus has gone to heaven to prepare a place for them. que Jesus está indo ao céu para preparar um lugar para eles. They're reminding the disciples about the nature of the kingdom. Está lembrando os discípulos da natureza do reino, That it's not an earthly kingdom, it's a heavenly kingdom. que não é um reino terrestre, mas é um reino celestial. And Jesus has to go back to heaven E Jesus tem que voltar ao céu if he's going to prepare them a home. se vai preparar um lugar. All the disciples want a mansion. Todos os discípulos queriam mencionar. Judas wants a mansion. Todos queriam uma mansão. Judas queria uma mansão. All the angels are telling them, Todos os anjos estão dizendo para eles. he's making you your mansion. Ele está lá fazendo uma mansão para você. But the kingdom Mas o reino, where this mansion is built onde essa mansão foi construída, is not on earth. está sendo construída não é na terra. John lied to you. João mentiu para você. It's in heaven. É no céu. So he has to go back. Então ele tem que voltar.
The angels are teaching them of the nature of the kingdom. Os anjos estão ensinando a eles a natureza do reino. We read from 5MR Lemos de Manuscritos Liberados número 5, that they spent 10 days que eles passaram 10 dias in the upper room. no cenáculo. 40 days, 40 dias, 10 days. 10 dias. 40 and 10 equals 50. 40 mais 10 é igual a 50. So the same day Jesus ascends, Então, no mesmo dia que Jesus sobe aos céus, they retire to the upper room to study. eles vão até o cenáculo para estudar. We all know what happened in this upper room. Todos sabemos o que acontece no cenáculo. We read about the Holy Spirit being poured out. Lemos sobre o Espírito Santo sendo derramado. Ellen White tells us Ellen White nos diz, when the Holy Spirit was poured out in the upper room, ao ser derramado o Espírito Santo no cenáculo, they finally understood eles finalmente entendem the scriptures which Christ had explained to them. as escrituras que Cristo tinha explicado para eles. There had been a veil Tenha existido um véu that had prevented them que os impediu from seeing the end of that which was abolished. de ver o fim daquilo que tinha sido abolido. There had been a veil Houve um véu where they could not understand the object of Christ's mission onde eles não poderiam entender o objetivo da missão de Cristo and the nature of his kingdom. e a natureza do seu reino. And now they could perfectly comprehend it E agora eles podiam compreender perfeitamente, with perfect clarity. com clareza perfeita. When on the day of Pentecost, Estamos no dia do Pentecoste. the Holy Spirit was poured out upon the disciples, O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. they understood the truths that Christ had spoken in parables. Eles entendem as verdades que foram ensinadas por parábolas. So we have the whole history. Então temos toda uma história. Jesus is teaching them through parables, Jesus os ensina por parábolas, all through the latter rain. por toda a chuva serôdia. They go through their shut door experience. Eles vão pela experiência do fechamento da porta. He reteaches them from the same parables and prophecies. Eles ensinam novamente com os mesmos ensinos de parábolas e profecias. They have an increase of knowledge Eles têm um aumento de conhecimento when Jesus ascends, quando Jesus sobe aos céus. but they still don't properly comprehend Mas eles ainda não compreendem propriamente. until the upper room. Até o cenáculo. This message is formalized, Aí essa mensagem é formalizada. and for the first time, E aí pela primeira vez, they understand the message that Christ had been given, eles entendem a mensagem que Cristo tem dado. had been sharing for the whole of that 3.5 year time period. Eles têm compartilhado por todo esse período de 3 anos e meio. The same parables. As mesmas parábolas. I made the statement a couple of days ago. Eu fiz uma frase, uma afirmação alguns dias atrás. We teach the repeating pattern, Ensinamos o padrão de repetição, but we can easily fall into the mistake of FFA, mas podemos facilmente cair no erro do FFA, where they expect that repeating pattern onde eles esperam esse padrão de repetição to be comprehensive, de ser exaustivo, that there can't then be differences mas que não pode haver diferenças between dispensations. entre as dispensações. The same way FFA takes Daniel 12:1 Da mesma forma que FFA pega Daniel 12:1, and puts it on 2019, coloca em 2019 hard moral close of probation. e coloca um duro fechamento da porta do nível moral. We use that same methodology A gente usa essa mesma metodologia when we don't recognize differences in dispensations. quando a gente não reconhece diferenças nas dispensações. The reason I brought that up A razão de eu ter trazido isso, is because we are clearly told porque nós somos claramente ensinados that in this final history, que nessa história final, the harvest, a colheita, the crop is already ready. a plantação está toda pronta. The crop is ripe, O fruto está pronto
and there is no rain. e não tem chuva. We have a few references for that. Temos algumas referências para isso. Proverbs 26:1. Provérbios 25:1. As snow in summer É como chuva no verão and as rain in harvest, e como chuva na colheita, so honor is not seemly for a fool. assim a honra não é agradável ao tolo. You do not want rain in harvest. Não queremos chuva na colheita. Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Provérbios 26:1. I gave the wrong reference. There is no rain in the harvest time. Não tem chuva na cega, na colheita. One of the most difficult things that we have to do in this movement Uma das coisas mais difíceis que temos que fazer nesse movimento is hold onto two concepts at the same time é abstrair, segurar nas nossas mentes dois conceitos ao mesmo tempo, that seem to be in contradiction. que parecem estar em contradição. When you see this structure, Quando você vê essa estrutura, where there's an increase of knowledge and a message formalized, onde você tem um aumento de conhecimento e uma mensagem formalizada, the logical thought o pensamento lógico is that's a message, é que isso é uma mensagem, and a message is rain. e uma mensagem é chuva. So there's rain in the harvest Então time. tem chuva na colheita. We have to separate those two concepts. Temos que separar esses dois conceitos. The message presented in this dispensation, A mensagem apresentada nessa dispensação it's different. é diferente. There's an increase of knowledge and a formalization, Tem um aumento de conhecimento e uma formalização. but if we were to look back to these other messages, Mas se fôssemos olhar para trás nessas outras mensagens, could talk about Daniel 11, falaremos de Daniel 11, 40, 40, time setting, marcação de data, equality, igualdade. and what I suspect E o que eu suspeito is that many people é que muitas pessoas, are waiting for some radically different message esperando por uma mensagem radicalmente diferente, to be given that will test us. para ser entregue que vai nos testar. What I'm saying E o que eu estou dizendo is that there is no new message. é que não tem nenhuma nova mensagem. The only message A única mensagem is the issues that we carry on from this history. são os problemas, as dificuldades que carregamos dessas outras mensagens. There is still the repeating pattern, Ainda existe um padrão de repetição, but this pattern mas esse padrão is giving us a proper understanding nos dá um entendimento próprio of the issue in this history. do assunto nessa história. You see that in the line of the end of ancient Israel. Vemos isso na linha de Israel antigo. Because how deep set these issues are for the disciples, Porque quão profundos estão esses assuntos na mente dos discípulos. they aren't all understood Não estão todos entendidos in the time period of their latter reign. no tempo da sua chuva serôdia. And they carry these same misunderstandings and issues E eles carregam esses mesmos desentendimentos into the time period of their harvest. no tempo da colheita. So we do not have a full, correct understanding Então hoje a gente ainda não tem um completo e correto entendimento of these issues. desses assuntos. We have two problems: Temos dois problemas: nationalism, nacionalismo, racism, racismo, sexism. sexismo. Those subjects, Esses assuntos, particularly sexism, particularmente sexismo, in reality both, na verdade os dois, people are still warring against inside this movement. as pessoas ainda lutam com isso dentro do movimento. I think many people Eu creio que muitas pessoas were looking forward to this time estão olhando com muita esperança para esse tempo, after 2019, depois de 2019, where we could put those subjects behind us. onde a gente poderia colocar esses assuntos para trás. They don't want to think about it anymore. Eles não querem pensar mais neles assuntos mais. They love this movement Eles amam esse movimento to a degree, até um ponto, as much as you can, o tanto que você consegue, when you don't love the messages. mas você não ama as mensagens. And they just want a new message Eles querem uma nova mensagem to distract them para distraí-los from this annoying leader desse líder irritante who every camp meeting, que toda campal, every school toda escola hammers the subject.
fala do mesmo assunto: racism racismo and sexism. e sexismo. They're looking forward to the day Eles estão olhando com ansiedade para when o I'm dia going to teach something else. onde eles vão ensinar outra coisa. And that day is not coming this side of Panium. E esse dia não está vindo até Pânio. So we have no message in the harvest. Então não temos mensagem na colheita. The repeating pattern O padrão de repetição is telling us está nos dizendo that there are issues here que tem assuntos aqui we don't understand properly que não entendemos propriamente, that God is going to teach us. que Deus vai nos ensinar. And the reason that this is extended E a razão de por que isso é estendível is because we are just like the disciples. é porque somos como os discípulos. And these ideas we have Essas ideias que temos from the church and our first angel da igreja, do nosso primeiro anjo, are so deeply set within us. estão tão profundamente colocadas em nós. So I want to just remind you of one thing. Eu quero lembrá-los de uma coisa. Referring back to what Elder Parminder has taught, Fazendo uma referência ao que o irmão Parminder disse, you have two names, você tem dois nomes, 144,000 os 144 mil and priest. e os sacerdotes. As the priesthood, Como sacerdócio, we are in this dispensation estamos nessa dispensação of harvest. da colheita. And I've made the case E eu fiz um caso that we have no new message. onde a gente não tem nenhuma mensagem nova. But you'll easily remember Mas você facilmente se lembra on the line of 144,000, da linha dos 144 mil, we are between 9/11 que estamos entre a lei dominical, entre 11 de setembro e a lei dominical. and the Sunday law. We are between the increase of knowledge Estamos entre o aumento de conhecimento and the formalization. e a formalização. We are both here Estamos ambos aqui, and we're also here. mas também estamos aqui. So there are messages Então tem mensagens that we must understand, que precisamos entender, but that relate to this line. mas se relacionam a essa linha. So you would expect Então você esperaria that we're going to have an understanding que vamos ter um entendimento of the Sunday law issues. sobre assuntos relacionados à lei dominical. And there are multiple. E tem múltiplos. 2019 was the increase of knowledge. 2019 foi um aumento de conhecimento. The subjects we began to understand Assuntos que a gente começou a entender, related to Islam relacionados ao islamismo and the sins of America, e os pecados da América, what filled the cup of their probation. que vai encher o seu copo de juízo. So there are these other issues. Então tem todos esses outros assuntos. So don't think that no messages will be coming out this year. Então não pense também que nenhuma mensagem vai surgir. But we have clarity. Mas temos claridade. It helps us understand what is happening Nos ajuda a entender o que está acontecendo, if we know the context. se a gente entende o contexto. Which line are we on? Em que linha estamos? Which experience are we going through? Que experiência a gente está passando? So last year, Então no ano passado, people reject the message. as pessoas rejeitaram a mensagem. They hated two messages that we shared. Eles odiaram duas mensagens que a gente compartilhou. The first of all A primeira de todas was the message of equality. foi a mensagem de igualdade. The second message A segunda mensagem was the nature of the Sunday law foi a natureza da lei dominical, in the context of 1850. no contexto de 1850. So we shared two messages. Então a gente compartilhou duas mensagens. One related to equality, Uma relacionada à igualdade, the ordaining of women, à ordenação de mulheres, the sin of nationalism, o pecado de nacionalismo. but we also presented this other study Mas também apresentamos esse outro estudo, that said Adventism que diz que o adventismo has a wrong understanding of the prophecies of the end of the world, tem um entendimento errado das profecias do fim do mundo, particularly when it comes to the issue of the Sunday law. particularmente quando se trata do assunto da lei dominical. The people that left rejected those two messages. As pessoas que saíram rejeitaram essas duas mensagens. That was the two subjects taught that they warred against São os dois assuntos ensinados que eles lutaram contra, at the very beginning. desde o início. Why are there two? Por que dois? Because this issue
Porque esse assunto is the testing issue é o assunto que testa for the priests. os sacerdotes. It's the latter rain message. É a mensagem da chuva serôdia. This Sunday law subject, Esse assunto da lei dominical it's the increase of knowledge é o aumento de conhecimento for the 144,000. para os 144 mil. So there's a message here Tem uma mensagem aqui that's the increase of knowledge for the Sunday law que é aumento de conhecimento para a lei dominical about the nature of the Sunday law. sobre a natureza da lei dominical. So we have an increase of knowledge here Então a gente tem um aumento de conhecimento aqui about this waymark. sobre esse marco. It's an understanding of 1850 history. É um entendimento da história de 1850. Then we have a message here Então temos a mensagem aqui about equality. sobre igualdade. So when people leave, Então quando as pessoas saem, they're rejecting two messages estão rejeitando duas mensagens, because they're on two reform lines. porque estão em duas linhas de reforma. They're rejecting equality Estão rejeitando igualdade, because it's the latter rain testing message for the priests. porque é a chuva serôdia que testa os sacerdotes. And they're rejecting our definition of the Sunday law Estão rejeitando a definição de lei dominical, because it's the increase of knowledge for the 144,000. porque é o aumento de conhecimento para os 144 mil. Everything starts to make sense Então tudo começa a fazer sentido when we can break it down on reform lines. quando a gente consegue quebrar nossa linha de reforma. I want to add one other line. Eu quero fazer mais uma linha. This is the history of the end of ancient Israel. Essa é a história do fim de Israel antigo. You may have seen the presentations. Talvez você tenha visto as apresentações. They were done in the school in Uganda, Que foram feitas na escola em Uganda. and the first of two camp meetings we held in that country. E os primeiros campais que fizemos naquele campal. Naquele país. Most briefly at the camp meeting, as you would expect. Eu imagino que a maioria naquele campal. The subject I taught at that camp meeting Os assuntos ensinados naquele campal was the line of Christ as a priest. foi a linha de Cristo como um sacerdote. If I run to time, I finish in about 10, 15 minutes. Se vocês estão saindo por causa de tempo, eu termino em cerca de 10 a 15 minutos. So at the least, I'm not going to repeat that study. Então eu não vou repetir esse estudo. The evidence for it was built up by over about 6 presentations. Essa linha foi feita em 6 apresentações. Just going to give the summary. Eu vou dar só um resumo, So I want to make a specific point. porque eu quero fazer um ponto específico. We have this history. Temos aquela história, It shows where we are. nos mostra onde estamos. We're after the cross. Estamos depois da cruz. You know we haven't had the increase of knowledge yet. Sabemos que ainda não tivemos nosso aumento de conhecimento, So we're here. então estamos aqui. When many in the movement Quando muitos no movimento are saying, estão dizendo, we finally set up the kingdom John envisaged. finalmente estabelecemos o reino que João visionou. We haven't had the increase of knowledge. Tivemos o aumento de conhecimento. This is where we are at right now. É aí que a gente está agora. I want to take us from this reform line Eu quero te levar dessa linha de reforma back to the other line that we take of this history. para outra linha que a gente tem dessa história. What I taught O que eu ensinei at this meeting, nesse encontro camp meeting in Uganda, na Uganda, nesse campal na Uganda, is that we have this line of Christ que temos essa linha de Cristo in the wilderness. no deserto. We have his birth Temos o nascimento, and then his baptism. então o batismo. What I have taught E eu ensinei is that this is 30 years. que se aqui há 30 anos, It's his training for the priests. que é o seu treinamento para ser sacerdote, We are the priesthood. e nós somos o sacerdócio, os sacerdotes. This is 1989 Isso é 1989 to 2019. até 2019. The 30 years of training Os 30 anos de treinamento for the priesthood. para o sacerdócio. Christ represents the priests.
Cristo representa o sacerdote. We are the movement of the priest. Somos os movimentos dos sacerdotes. 30 years training for Christ, 30 anos treinando para Cristo. 30 years training for us. 30 anos de treinamento para nós. And then what I taught Então o que eu ensinei is that we don't go straight to work é que a gente não vai direto ao trabalho. because we're in a mess, Porque a gente é uma bagunça. just like the disciples after their shut door. Assim como os discípulos depois da porta fechada deles. Christ doesn't go to work either. Cristo também não vai para o trabalho direto. Instead, he goes into the wilderness. Ao invés disso, ele vai para o deserto. He goes into the wilderness Ele vai até o deserto. for how many days? Por quantos dias? 40 days. Por 40 dias. So you can already see Então você já pode ver what we're doing. o que estamos fazendo. When we take ourselves from that reform line, Quando a gente sai daquela linha de reforma, nos pegamos daquela linha de reforma. 2019, November 9, 2019, 9 de novembro. is the cross. É a cruz. It's also the baptism. Também é o batismo. After the cross, Depois da cruz, you have a 40-day period. você tem um período de 40 dias. After the baptism, Depois do batismo, you also have a 40-day period. você também tem um período de 40 dias. The cross A cruz to the ascension, até a ascensão aos céus. 40 days, 40 dias. 40 days. 40 dias. So I won't name this brother. Eu não vou nomear esse irmão. I don't mean to make him uncomfortable, Eu não quero deixá-lo desconfortável. but there was a brother who disagreed with what I taught in Uganda. Mas teve um irmão que não concordou com o que eu ensinei em Uganda. And he's prepared a study Ele preparou um estudo to defend how he believes that this should be taught. para defender como ele crê que deveria ser ensinado. I want to demonstrate why I do not believe he is correct. Eu quero demonstrar por que eu não creio que ele está correto. What he has taught O que ele ensinou, or prepared this study, and I believe said publicly to some degree, o que eu acredito ele ensinou, ou pelo menos preparou o estudo e falou publicamente algumas coisas, is the following logic. é a seguinte lógica, What I have taught que o que eu ensinei is the 3 temptations of Christ é que as 3 tentações de Cristo happen in close succession aconteceram em sucessões próximas, directly after the baptism. diretamente depois do batismo. So in the history just after November 9, Então a história logo depois de 9 de novembro, we are in the history of those 3 temptations. estaríamos na história dessas 3 tentações. He's developed a different understanding. Ele desenvolveu um entendimento diferente. He's gone back to our prior dispensations Ele volta às nossas dispensações prévias and he's seen a pattern. e ele vê um padrão. Let's say you have 2019. Digamos que tenhamos 2019, 2019, 2019, 2021, 2021, just as we would have here. da mesma forma como teríamos aqui. 2019, 2019, 2021. 2021. And the study he's developed No estudo que ele desenvolveu, is trying to prove the following, ele queria provar o seguinte, that the 3 temptations que as 3 tentações are here, estão aqui, here, aqui and here. e aqui. The first temptation of Christ A primeira tentação de Cristo is at the formalization of the message of this dispensation. é na formalização da mensagem dessa dispensação. So he's saying the 3 temptations Então ele diz que as 3 tentações are 3 attacks on the message. são 3 ataques na mensagem. So if you were to make this the last Então dispensation, se você fosse fazer a última dispensação, the formalization a formalização would be October 2018. seria outubro de 2019. There's an immediate attack on the message. Tem um ataque imediato à mensagem. So he would say October 2018 2018, ele diria outubro de 2018. is the first attack. Seria o primeiro ataque. April Abril, 2019 is the second attack. 19 de abril, seria o segundo ataque. Half right, half wrong. Meio certo, meio errado. And the third attack E o terceiro ataque comes from September
vem de setembro to November a novembro 2019. de 2019. So the message Então a mensagem, from the formalization to the shut door da formalização até o fechamento da porta, goes through 3 successive attacks. passa por 3 ataques sucessivos. And he said that I'm wrong to put the temptations here E ele disse que eu estou errado em colocar as tentações aqui, soon after the baptism, logo depois do batismo. but instead they happen towards the end. Mas ao invés disso, elas acontecem no fim. From the formalization to the end of that dispensation. Da formalização até o fim da dispensação. I think many of us can already see the structural issues with that study. Eu imagino que a maioria de vocês conseguem ver os problemas com aquele estudo. I'm not saying that it's illegitimate Não estou dizendo que é ilegítimo to see a pattern in the attacks of the message. ao ver um padrão nos ataques à mensagem. I am saying O que eu estou dizendo those attacks é que esses ataques are not the 3 temptations of Christ. não são as 3 tentações de Cristo. The 3 temptations, As 3 tentações, they're leveled at Christ eles alavancaram Cristo because he is weak. porque ele está fraco. And why is he weak? Por que ele está fraco? Because he has no bread. Porque ele não tem pão. He has no bread, Ele não tem pão. he has no message. Ele não tem mensagem. So those attacks of Satan Então esses ataques de Satanás happen acontecem when the movement has no message. quando o movimento não tem mensagem. That's the first problem. Esse é o primeiro problema. The next problem, O segundo problema, if you're going to do that, se você vai fazer isso, if you want to place the 3 temptations se você quer colocar as 3 tentações here, aqui, here, aqui and here, e aqui, somewhere over here algum lugar aqui is Cana, está Caná, this is Panium, aqui está Pânium this is Pentecost, e aqui é o Pentecoste. and sometime after Panium or Pentecost, E algum lugar depois de Pânium ou Pentecoste, we're going to be asked to do public ministry, vamos ser chamados a fazer um ministério público. and we're going to say, E a gente vai dizer, we can't. não podemos, It's not time for us to go to work yet. não é tempo para irmos ao trabalho ainda. Could the disciples say that after Pentecost? Mas os discípulos dizem depois do Pentecoste. No. Não. So he's had to cut out half of that dispensation Então ele tem que cortar metade da dispensação to force these 3 temptations toward the end of it. para forçar essas 3 tentações para o fim dela. He's had to cut out Tem que cortar 2 waymarks. 2 marcos. First of all, Primeiro, the angels come and give Christ bread, os anjos vêm e dão pão a Cristo. food. Comida. He has no bread, Ele não tem comida, he's starving, está faminto. he goes through 3 Ele temptations passa pelas 3 tentações with no food, sem comida. he passes the test, Passa o teste. angels come Anjos vêm and they give him bread. e dão pão a ele. He goes to the marriage of Cana. Ele vai ao casamento em Caná. He demonstrates his power, Demonstra o seu poder. but even here, Mas mesmo aqui, his time o tempo is not yet. não está pronto. Não é o tempo ainda. So to force these 3 waymarks, so I'll- these 3 temptations Forçar essas 3 tentações into the future, ao futuro, you have to cut out the increase of knowledge and the você formalization. tem que cortar o aumento de conhecimento e a formalização. Here. This is the story of the last dispensation. Essa é a história da última dispensação. I was trying to demonstrate his logic. Eu estava tentando demonstrar a lógica dele. He has line over line. Ele tem linha sobre linha. He'll go through our plowing, early rain, latter rain history. Ele vai pela arar, chuvas temporã e serôdia. So he'll use this as evidence. Então ele usa outras evidências. 2014, 2014, beginning of the dispensation. início da dispensação. Then there's 3 attacks on the message. Então tem 3 ataques na And mensagem. he's saying these are the 3 temptations E ele diz que são essas 3 tentações of Christ in the wilderness. de Cristo no deserto. So this is just one of the evidences from a previous dispensation Então essa é uma das evidências das dispensações prévias, that you can see a pattern of 3. que você pode ver um padrão de 3. I don't mean to be cruel to my brother, Eu não quero ser cruel pro meu irmão, but he said I was a newspaper prophet, mas ele disse que eu era um profeta de jornal, trying to force those temptations where I thought they should fit. forçando essas tentações onde deveriam caber. I placed them after the cross, Eu as coloquei depois da cruz, after the baptism, depois do batismo, here, aqui, here,
aqui and here. e aqui. They're all together. Elas estão as três juntas. And I do that. E eu faço I isso. did all of that now E eu fiz todas elas agora, based on the lines. baseado nas I linhas. didn't tell you what the temptations were. Eu ainda não disse onde as tentações estavam. I didn't talk about the issues in the movement, Não falei dos assuntos no movimento, the issues of liberalism, os assuntos do liberalismo, what people are saying on chat groups. o que as pessoas estão dizendo nos grupos da internet. I didn't open up newspaper articles. Não abri artigos de jornais. We did it all on the lines. Fizemos tudo nas linhas. So I reject my brother's assertion that I'm a newspaper prophet. Então eu rejeito as afirmativas do meu irmão, que eu sou uma profeta de jornal. The reason that they are at the beginning, A razão de eles serem o início, de estarem no início, at the very least, pelo menos, they are before the increase of knowledge. eles estão antes do aumento de conhecimento, When Christ is given food. quando é dado comida a Cristo. So we have two histories. Então temos duas histórias. End of ancient Israel, Fim de Israel antigo, we are here estamos aqui. in the 40 days. Nos 40 dias, We have another line temos uma outra linha here. aqui. The line of Christ as a priest. A linha de Cristo como sacerdote. And we are here Estamos aqui in the 40 days. nos 40 dias. So you can line up the 40 days Então você pode alinhar os 40 dias with the 40 days. com os 40 dias. We're here Aqui, and we're here. estamos aqui. At the end of the 40 days, No fim dos 40 dias, after the cross, depois da cruz, they have an increase of knowledge. eles têm um aumento de conhecimento At the ascension, na ascensão. angels come and minister to them. Anjos descem e ministram para ele. After the end of 40 days in the wilderness, Depois dos 40 dias no deserto, Ellen White says, Ellen White diz, Christ lay as one dead. Cristo deita como se estivesse morto. That's the extent of the battle you find the movement in right now. Essa é a extensão da batalha que o movimento se encontra agora. We lay as one dead. Nós deitamos como se estivessem mortos. Once the temptations are dealt with, Depois que as tentações são lidadas, depois se lida com as tentações, Christ is conqueror, Cristo é conquistado. angels come Anjos descem and minister to him. e ministram para ele. The message is formalized A mensagem é formalizada in the upper room no cenáculo. before they go to work Antes de irem ao trabalho at Pentecost. no Pentecoste. Cana, Caná, he works his first public miracle. ele faz seu primeiro milagre público. He demonstrates who he is. Ele demonstra quem ele é. The message is formalized, A mensagem é formalizada, but he is not yet beginning his public ministry. mas ele ainda não começou seu trabalho público. Not until Não até the first temple cleansing. a primeira limpeza do templo. So this line Então essa linha is just another layer in the history of Christ. é só uma outra camada na história de Cristo. This is the end of ancient Israel. Esse é o fim de Israel antigo. We've just copied and pasted this from that board to this one. Copiamos e colamos daquele quadro para esse. This time period of the disciples, Esse é o período de tempo dos discípulos. from the cross Da cruz to Pentecost. até o Pentecoste. Increase of knowledge, Aumento de formalization, test. Aumento de conhecimento, formalização e teste. Boston, Concord, Exeter, test. Boston, Concórdia, Exeter e teste. That pattern. Esse é o padrão. When you connect the two key lines we take from this history, Quando você conecta as duas linhas que a gente tira dessa história, they place us here and here. elas nos colocam aqui e aqui. In the wilderness No deserto and after the cross. e logo depois da cruz. So the three temptations. Então as três tentações. She's asking if it's end of ancient or modern Israel. Ancient. It's right. I started mixing in application. É porque eu comecei a misturar um pouquinho a aplicação. We have it up here. A gente está certo bem aqui. 1989, 1989, time of the end. tempo do fim. But we're focusing on this dispensation.
A gente está focando nessa dispensação, which is all our harvest. só a nossa colheita. So we've taken those two stories Então a gente pegou essas duas histórias and we've overlaid them. e sobrepomos. So there are these three temptations Então temos essas três tentações that come here. que vêm aqui. Without repeating Sem repetir the steps to this application, os passos até esta aplicação. you know what the temptations are theoretically. Você sabe o que são as tentações em teoria. The first one A primeira is to take a stone é pegar uma pedra and turn it into e bread. transformar em pão. What is bread? O que é pão? It's a message. É uma mensagem. It's what Jesus doesn't have. É o que Jesus não tem. It's what he's given at the increase of É o knowledge. que é dado a ele no aumento de conhecimento. So Satan comes and tempts him Então Satanás vem e o tenta. and he says, E ele diz: take something that is not food, pegue algo que não é comida, a stone, uma pedra, and turn it into bread. e torne isso em comida. Use E your pão. power, Use seu poder. if you are who you say you are, Se você é quem você diz ser, to take something not food, pegar algo que não é comida, a stone, uma pedra which represents the world, que representa o mundo, the os Gentiles, gentios, and force that Gentile message e força essa mensagem dos gentios to become food for you. de se tornar comida para você. And Satan says to Christ, E Satanás diz a Cristo: you have the authority to do this. você tem autoridade para fazer isso. You've just been baptized. Você foi batizado. God has just placed his approval over you. Deus colocou o sinal de aprovação sobre você. Surely you can use your power to satisfy yourself. Diga que você pode usar o seu poder para satisfazer a você mesmo. And that temptation, E essa tentação, Jesus hasn't eaten Jesus não comeu in 40 days, em 40 dias, starving hungry, morto de fome. and the temptation E a tentação, to turn a stone to bread. e a tentação de transformar uma pedra em pão. It's our temptation Nossa tentação, when we find ourselves quando nos encontramos in a history na história where there is no message, onde não tem to take mensagem, something from the world, pegar algo do mundo, from the dos Gentiles, gentios, and make it a message for e ourselves, transformar numa mensagem para nós to mesmos, satisfy ourselves. para nos satisfazer. The second temptation, A segunda tentação, cast yourself down from the temple se jogue do templo. If you cast yourself down, Se você se jogar, what does Satan say? o que Satanás diz? The angels will protect you Os anjos vão te proteger from what? do quê? What could have hurt him in his fall? O que poderia machucá-lo na queda? Lest you dash your foot Você poderia bater seu pé against a stone. contra uma pedra. So what's the danger in presumption? Qual é o problema na presunção? What is Satan saying can't hurt him? O que Satanás está dizendo que não vai machucar? The stones. As pedras. And the stones represent E as pedras representam the Gentiles, os gentios, the world. o mundo. So first of all, Primeiro, take something that's from the world pegue algo que é do mundo and force it to be a message. e torne como uma mensagem. Second temptation, Segunda tentação, presumption. presunção. Do something that is not healthy Faça algo que não é saudável, because God will protect you. porque Deus vai te proteger. The world can't hurt you. O mundo não pode te machucar. These are the issues we face in the movement today. São esses os assuntos que a gente lida no movimento agora. And they all relate to the third temptation. Estão todos relacionados à terceira tentação. Satan takes him, Satanás o toma, shows him the kingdoms of this world, mostra os reinos deste mundo. and he says, I'll give you all this. Eu vou te dar tudo isso. So what is Satan offering him? Então o que Satanás está oferecendo para ele? An earthly kingdom. Um reino terrestre. And what is Christ's whole message based upon? E o que é toda a mensagem de Cristo baseada sobre o quê? My kingdom Meu reino is not here. não é aqui. The Jewish nation believes it's on earth. A nação judaica crê que esse mundo é aqui. John believes it's on earth. João crê que o reino é aqui. And Christ's whole point, E o ponto de Cristo é qual? my kingdom is in heaven. Meu reino é no céu. So it's an argument Então é um argumento about the nature of the kingdom. sobre a natureza do reino. But it's in the context of these first two Mas temptations. é no contexto dessas duas tentações. So we find ourselves in two histories. Então a gente se encontra em duas histórias. We're in this 40 days, Estamos nesses 40 dias. we're in this 40 days. Nesses 40 dias. The disciples are
troubled Os discípulos estão atormentados about the nature of the kingdom. sobre a natureza do reino. But you don't find just one understanding of the nature of the kingdom Você não encontra nenhum entendimento sobre a natureza do reino that is tempting God's people today. que está tentando o povo de Deus hoje. This understanding Então, esse entendimento, in this 40 days nesses 40 dias, is the understanding of John. é o entendimento de João. This sexist, Sexismo, nationalistic, nacionalismo, homophobic homofóbico, movement movimento based in America. baseado na América. We have this understanding of the nature of the kingdom Temos esse entendimento na natureza do reino, that this movement is fighting to eradicate. que esse movimento está lutando para erradicar. At the same time, Ao mesmo tempo, we have this issue. temos esse assunto In the context no contexto of learning from the world, de aprender do mundo, practicing like the world, praticando como se fôssemos do mundo, acting like the world, agindo como se fôssemos do mundo, with the mindset com uma mentalidade that God will somehow protect us com uma mentalidade de que alguma forma Deus vai nos proteger, so the world can't hurt us. para que o mundo não nos machuque. And when we come to this context, E aí, quando a gente chega nesse contexto, what people are arguing for, fighting for, o que as pessoas estão lutando ou discutindo is this earthly kingdom again. é sobre esse reino terrestre novamente. Except this is the earthly kingdom Exceto que esse não é o reino of terrestre Michael Moore, do Michael Moore, of AOC, da AOC, Alexandre Ocasio-Cortez. of the people who are good for the Nethinims, Ou as pessoas que são bons para os netineus. but they don't have the message for us. Porque os netineus não têm a mensagem pra gente. People think that they do. E as pessoas acham que Michael Moore, a AOC tem. And as they look to these people, E ao olhar para essas pessoas, try to take a message from these people, tentando tirar uma mensagem dessas pessoas, they've started to break down our standards, our vows. eles começaram a quebrar nossos padrões, nossos votos. What's the point Qual que é o ponto of enforcing Sabbath? em fortalecer o sábado? 1888. 1888. The issue is a Sunday law. O assunto é a lei dominical. People look back, As pessoas olham para trás say that wicked United States, e dizendo que fraco era aquele Estados Unidos. those Ímpio. Protestants Esses protestantes ímpios who said if you want to be part of our kingdom, dizem que se vocês quiserem fazer parte do nosso reino, you're going to keep Sunday você vai guardar o domingo or you're going to die. ou você vai morrer. People from the movement As pessoas do movimento look at that history, olham para aquela história see it as wicked. e acham ímpios. Now comes confusion E vem confusão. because this movement says Porque esse movimento diz, if you want to be part of our kingdom, se você quiser fazer parte do nosso reino, if you want to be baptized, se você quer ser batizado, if you want to go to heaven, se você quer ir para o céu, you're going to keep Saturday você vai guardar o domingo. or you're going to die. Você vai guardar o sábado ou você vai morrer. Obrigado. So what's the difference? Então qual é a diferença? Really? Qual é a diferença, na verdade? They don't see one Eles não veem nenhuma. and they're troubled by that. Eles são confusos por isso. So there's this idea developed Então tem essa ideia desenvolvendo that we have to give people freedom de que a gente tem que dar liberdade para as pessoas, as long as they pass the test of equality. desde que eles passem o teste da igualdade. We're not going to take to them any other message. A gente não vai levar nenhuma mensagem para eles, nem outra mensagem. I want to remind people Eu quero lembrar as pessoas our favorite line now, que a nossa linha favorita agora, 1798, 1798, 1840, 1840, 1850, 1850, 1861, 1861, 1863, 1863, 1850 1850. is the Sunday law. É a lei dominical, It's all about slavery. é tudo sobre escravidão. And our pioneers E os nossos pioneiros took the message levaram a mensagem to the world. para o mundo. Did they stand up Será que eles se levantaram? and say the issue is slavery, O assunto é a escravidão. the test is O slavery, teste é a escravidão. everyone who doesn't believe in slavery Todos que não creem na escravidão has automatic right to enter this movement? têm automaticamente o direito de entrar nesse movimento? Did they say that? Será que eles disseram isso? No. Não. They took the 1843 chart, Eles pegaram os diagramas de 1843. everything that they'd said before, Tudo o que eles disseram antes, understood before. entenderam antes. They combined it with the Sabbath. Eles combinaram com o sábado. They had this whole message, E eles tiveram toda essa mensagem, all the light given to them. toda a luz dada a eles. And they printed E eles
imprimiram the 1850 chart. o diagrama de 1850. They didn't take a message to the world Eles não levaram uma mensagem para o mundo based on slavery. baseada na escravidão. Now, they did speak about it, Eu falei sobre isso. speaking about it enough that their publications were banned in the South. Eles falaram sobre isso a ponto de suas publicações serem abandonadas no sul. But the test of entry to the movement Mas o teste para entrar no movimento was much more than being on the right side of slavery. era muito mais do que estar do lado certo sobre a escravidão. If they're on the wrong side of Se slavery, eles estavam do lado errado da escravidão, they're not even going to listen to anything this movement has to say. eles não iam nem escutar nada do que esse movimento tinha para dizer. It's an automatic failure. Era uma falha automática. But if they're against slavery, Mas se eles eram contra a escravidão, now they can sit the test. agora eles conseguem ver o teste. Now they have a choice to enter this Agora movement. eles têm uma escolha de entrar ou não no movimento. But this external issue, Mas esse assunto externo, being on the right side of it, estar do lado certo, does not equal automatic acceptance to the movement. não significa automaticamente aceitar o movimento. The messages of liberalism, As mensagens de liberalismo, that somehow it has anything to do with reforms, que de alguma forma tem alguma coisa a ver com reformas, has been twisted. se foi torcida. The message of liberalism, A mensagem do liberalismo it lines up Alexandria Ocasio-Cortez alinha a Alexandra Ocasio-Cortez with Melania Trump com Melania Trump and compares and contrasts e compara e contrasta a conservative uma conservadora and a liberal, e uma liberal. AOC liberal, AOC liberal, Melania conservative, conservadora. is one in high heels Uma usa salto alto and one not, e uma não. is one in jewelry Uma usa joias and one not. e uma não? No, Não. because the message about conservatism and liberalism Porque a mensagem sobre conservadorismo e liberalismo had nothing to do with reforms. não tem nada a ver com reformas. And it changed nothing E não muda nada about how this movement views those reforms. sobre como esse movimento vê essas reformas. It had everything Tem tudo to do with how we value people, sobre como nós valorizamos as pessoas. how we see an individual Como vemos um indivíduo lined up with another individual alinhado com outro indivíduo, and say they are of equal value, que eles têm e vemos que eles têm valor igual, regardless of the color of their skin, independente da cor da pele, their gender, o gênero or their sexual preference. ou a preferência sexual. But it's been misunderstood, Mas tem sido mal entendido. and people, E as pessoas, some within the movement, algumas dentro do movimento, have thought that somehow ensinaram que de alguma it forma was about reforms. era sobre reformas. And now we can do all of those things. E agora a gente pode fazer todas essas coisas. Can wear jewelry, Usar joias, watch worldly movies, assistir filmes mundanos, listen to pop music, escutar música pop. and the presumption is E a presunção é the stones can't hurt us. que as pedras não vão nos machucar, The world can't hurt us. que o mundo não vai nos machucar. I'm aware that many people, Eu estou ciente que muitas pessoas, when this subject was first introduced, quando o assunto foi introduzido primeiro were confused. estiveram confusas. Have complete sympathy for that. Eu tenho simpatia por isso. But once we see it prophetically, Mas uma vez que a gente entende profeticamente, we must be sure that we're on the right side. precisamos ter certeza que estamos do lado correto. Because both of these ideas Porque ambas as ideias about the nature of the kingdom, sobre a natureza do reino, whether the one represented in the wilderness sendo uma representada pelo deserto, that Christ had to fight against que Cristo teve que lutar contra in that 40 days, nesses 40 dias, or the one the disciples held from John, ou tudo que os discípulos se ateram de João, Christ fought against both. Cristo lutou contra essas coisas que eles tinham, And neither of them were an accurate representation of the nature of the kingdom. porque não eram representações corretas da natureza do reino. What I want us to see O que eu quero que vejamos is where we are on the lines. é onde estamos na linha. It will tell us a little of our experience. Vai nos dizer um pouco sobre a experiência. As we understand that we're in the time of trouble, Ao entendermos que estamos no tempo de angústia, we wonder what God is requiring of us. nós imaginamos o que Deus requer de nós. I would suggest the lines teach the following. Eu sugeriria que a linha ensine o seguinte: Be aware esteja ciente that the movement, de que o movimento, Christ, Cristo, is having to deal with these two issues, está lidando com esses dois assuntos. two errors Dois erros about the nature of the kingdom. sobre a natureza do reino.
I find it dangerous Eu acho perigoso when we push these issues into the future, quando empurramos esses assuntos para o futuro, as my brother has done, como meu irmão fez, preventing him and others para prevenir ele e outros for seeing the severity of the test that we're now in. de ver a severidade do teste que estamos passando We're agora. lining up the 40 days and the 40 days. Estamos alinhando os 40 dias com os 40 dias. We can see that we're in the wilderness. Podemos ver que estamos no deserto. We have not come to the increase of knowledge yet. Não chegamos no aumento de conhecimento ainda. When we do, Quando chegarmos, it'll be on these issues será sobre esses assuntos, so that we understand now, para que assim entendamos whatever you think you understand about them, o que quer que você pense que entendeu sobre isso. it is not completed. Não está completo ainda. There is still work to be done. Ainda tem trabalho a ser feito. But it's equally accurate to say Mas é igualmente acurado dizer, there's no new message. não tem nenhuma nova mensagem. And then we look forward E a gente olha com esperança to the time the angels come. para o tempo em que o anjo chegará. The angels come here, Os anjos descem aqui they bring him relief. e trazem alívio. The angels come here, Os anjos descem aqui they bring them comfort. e trazem conforto. We have comfort Temos confidência. in the messages that will begin to unite this movement, Teremos conforto nas mensagens que vão começar a unir esse movimento. prepare us. Preparar-nos. Then they're formalized. E aí serão formalizadas. Time is not yet, Ainda não é tempo, but we see the beginning work. mas vemos o início do trabalho. Everyone comes together. Todos se unem. They study the parables, Eles estudam as parábolas, the ones Christ has been teaching from the beginning. aquelas que Cristo tem ensinado desde o início. Finally, here they get it. E finalmente é que eles entendem. And they go to work with power. E eles vão trabalhar com poder. People are troubled As pessoas estão about atormentadas. what message we take to the Levites. Quais mensagens a gente vai levar para os levitas? You know it's going to be more than an external test, Sabemos que vai ser mais que um teste externo, just like 1850. assim como 1850. But I believe, Mas eu creio, just like here, do mesmo jeito que aqui, I don't believe in some type of spiritualistic experience the way Adventism portrays this, eu não creio numa uma experiência mística e sobrenatural, but God is leading this movement. como os adventistas creem, mas Deus lidera esse movimento. He's going to take personal control of that message. Ele vai tomar controle pessoalmente da mensagem. We'll say just what we're meant to say when we're meant to say it. Vamos falar exatamente o que a gente tem que falar quando a gente tiver que falar. And I have no concern Eu não tenho nenhuma preocupação about what that will look like. sobre com que isso vai se parecer. Out of my control, Está fora do meu controle. and in the last 31 years, E nos últimos 31 anos, God's never made a mistake with us. Deus nunca cometeu um erro conosco. He'll sort us out then too. Ele vai resolver todos daqui para frente. So where are we? Então, onde estamos? We're in the 40 days. Estamos nos 40 dias. Both of those ideas of the nature of the kingdom Ambas as ideias da natureza do reino are alive and well in the movement. estão vivas e no movimento. They're both incorrect. Estão incorretas. We need to be wary of both. Estamos estar cientes das duas. We need to understand where we stand on those issues. Temos que estar cientes onde a gente está de pé nesses assuntos. We need to brace ourselves Talvez a gente tenha que se preparar for an increase of knowledge por um aumento de conhecimento on equality. em igualdade. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se ajoelhe-se para orar com uma oração final. Dear Father in heaven, Pai Celeste, thank you for your reform lines. obrigado pelas suas linhas de reforma. Even when we see that the picture is difficult, Mesmo quando vemos que a imagem é difícil, I pray that they will provide us comfort eu oro para que o Senhor nos proveja conforto. in seeing how you have led us, Temos visto como o Senhor nos guiou and that our experience, e a nossa experiência, you understand, você entende, and you've condescended você é to condescendente give us an explanation para nos dar uma explicação of the struggle we find ourselves in. da luta que nos encontramos. At the same time, Ao mesmo tempo, a hope for the future. eu tenho esperança no futuro. Whatever that looks like, Qualquer que se pareça, we know it's success. saberemos que será de sucesso. I pray you will help us Eu peço que o Senhor nos abençoe. as we wrestle with these two issues. Nos ajude a lutar com esses dois assuntos. Lord, we know that we have work to do. Senhor, sabemos que temos trabalho a ser feito. We still struggle with these issues Ainda lutamos com esses assuntos. of nationalism, Nacionalismo, sexism, sexismo, homophobia. homofobia. They are alive and well in our movement. Estão vivos
no nosso movimento. You will not give us another message O Senhor não vai dar outra mensagem until we have dealt with them. até termos lidado com I essas. pray you will help us Eu oro que o Senhor nos ajude to deal with these issues in our personal lives, ao lidar com esses assuntos na nossa vida pessoal, that we can be part of this work, para que possamos fazer parte desse trabalho and also corporately e fazer isso propriamente, as a movement. como um movimento. Thank you for this camp meeting. Obrigado por esse acampal. I pray that you will be with each person as they travel home. Eu peço que o Senhor esteja com cada pessoa ao voltar para casa, May they keep these things in their hearts and minds. para que o Senhor mantenha essas coisas nos corações e mentes, May they be convicted of the truth of these lines, que eles possam estar convencidos da verdade dessas linhas and also personally convicted e pessoalmente convencidos of your love for them, do seu amor por eles. that you've called them for this work. O Senhor chamou para esse trabalho. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.